Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Aqui no vídeo de hoje vamos tecer alguns comentários sobre a Lei 14.550, que produziu alterações significativas no que tange a Lei 11.340 de 2006, a Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no artigo 19, inserindo alguns parágrafos, bem como inserindo o artigo 40A na Lei 11.340. Naturalmente, eu escolhi o canal do YouTube para falar um pouco sobre essas alterações legislativas, considerando que o Instagram possui uma limitação temporal e aqui a gente precisaria de uma aula mais aprofundada, efetivamente, então o canal adequado é aqui, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos tecer alguns comentários para a gente compreender a ratio dessas alterações. Trouxe alteração ali, né, na natureza jurídica da medida protetiva de urgência, a dispensa de um procedimento previamente instaurado, seja um inquérito policial ou um processo criminal, bem como um processo civil, a duração de uma medida cautelar, que é a natureza jurídica da medida protetiva de urgência. A gente vai falar sobre tudo isso. Então vamos entender, né, a ratio dessa mudança, bem como vamos visitar a norma para que a gente consiga compreender efetivamente. Então vamos lá. Essa lei 14.340, ela foi fruto, né, de um debate legislativo, mas ela dispõe sobre as medidas protetivas de urgência, bem como estabelecer a causa ou motivação dos atos de violência e a condição do ofensor ou da ofendida, e não excluem a aplicação da lei. A efetiva finalidade da alteração legislativa, ela se deu em razão de que, em determinados casos, alguns juízes se recusavam a conferir uma medida protetiva de urgência com caráter autônomo, condicionando o deferimento dessa medida quando instaurado um procedimento prévio. Vamos entender isso aqui, né? Alguns juízes, em determinadas ocasiões, eu trabalhei numa comarca em que o magistrado ele somente deferiria uma medida protetiva de urgência caso tivesse um inquérito previamente instaurado. No entanto, a medida protetiva de urgência, ela se presta para salvaguardar os interesses da ofendida e não para satisfazer um procedimento. E a finalidade se deu em razão disso. Então vamos visitar a norma rapidamente aqui no artigo 19, onde diz o artigo 1º da lei, né? Artigo 19 da lei passa a vigorar com os seguintes parágrafos: 4º, 5º e 6º. Diz lá o 4º: as medidas protetivas de urgência serão, percebam o imperativo, serão concedidas em um juízo de cognição sumária, a gente já vai aprofundar sobre tudo isso, a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas, e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade, naturalmente judicial, de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e dos seus dependentes. Aqui trouxe as espécies de violência previstas no artigo 7º da Lei 11.340. Parágrafo 5º. As medidas protetivas de urgência serão, percebam o imperativo, concedidas independentemente da tipificação penal da violência. Ou seja, independe, é desnecessário a tipificação penal antecedente para o deferimento dessa medida, ou então para o ajuizamento da ação penal ou de uma ação civil, da inexistência de um prévio inquérito policial instaurado, ou seja, um mero boletim de ocorrência.
Então percebam, aqui independe de um procedimento previamente instaurado. Por quê? A finalidade da norma é salvaguardar a integridade física e psicológica e não salvaguardar o procedimento, né? Óbvio, estamos falando de medida cautelar, né? Pressupõe salvaguardar o resultado útil de um processo, como qualquer outra medida cautelar. Mas numa cognição sumária, perceba que a lei diz isso, essa medida vai ser deferida. A gente já vai ver o que ele quis dizer com esse deferimento. Tranquilo? Deixa eu só interromper para a gente retornar. Bacana. Então vamos lá, gente. Essas foram observações iniciais. A partir dessa norma, a gente consegue perceber que não houve uma ampliação de atribuição da figura do delegado de polícia, não alterou em absolutamente nada. O pedido continua sendo da ofendida, o artigo 12C ainda continua válido, mas o que a gente deve analisar aqui é também que não houve alteração da competência para decidir a respeito das medidas protetivas, cíveis ou criminais, porque aqui ainda continuam, né, a pertencer do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou, no caso onde não existiu juizado, naturalmente, serão das varas nos moldes do artigo 33. Então, diz lá o artigo 33. Enquanto não estruturados os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, as varas criminais acumularão competência civil e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do título 4 desta lei, subsidiada pela legislação processual pertinente. Parágrafo único. Será garantido o direito de preferência nas varas criminais para o processo e julgamento. Então percebam, o foro de eleição, quanto à competência territorial para o deferimento, há o foro de eleição por parte da vítima, nos moldes do artigo 15, seja pelo local do domicílio ou residência da vítima, ou então pelo lugar do fato, nos moldes do artigo 15. Percebam, é competente por opção da ofendida, ou seja, foro de eleição, para os processos cíveis regidos por esta lei, o juizado, inciso 1, do seu domicílio ou de sua residência. 2, do lugar do fato em que se baseou a demanda. Ou 3, o do domicílio do agressor. O STJ, em recente julgado em fevereiro de 2023, adotando o princípio do juízo imediato, entendeu o STJ, para o deferimento das medidas, o juiz que tomar conhecimento da medida protetiva. Olha o STJ, a aplicação do princípio do juízo imediato na apreciação dos pedidos de medidas protetivas de urgência não entra em conflito com as demais disposições da Lei 11.340. Aqui está errado, né? É 40 da lei. Ao contrário, essa medida facilita o acesso da mulher vítima de violência doméstica para uma rápida prestação jurisdicional, que é o principal objetivo perseguido pelas normas processuais especiais que entram no microsistema de proteção de pessoas vulneráveis que já se delineia pelo ordenamento jurídico brasileiro, a adoção do princípio do juiz imediato. Segue. A competência, olha que importante, a competência para examinar medida protetiva de urgência atribuída ao domicílio da vítima não altera a competência do juízo natural para o julgamento eventual da ação penal dos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, que deve ser definida conforme regras fixadas no CPP, lá nos moldes do artigo 70 do Código de Processo Penal. Então, aqui existe ainda o foro de eleição para o deferimento das medidas protetivas de urgência. Vamos lá, vamos destrinchar agora o parágrafo 4º. As medidas protetivas de urgência serão concedidas no juízo de cognição sumária. O que seria
um juízo de cognição sumária. Tratando-se de medida cautelar, pessoal, não se realiza uma análise exauriente daquela manifestação de vontade. O juiz, ao receber aquele pedido, ele não precisa aprofundar. Não é necessário hoje mais que a vítima traga testemunhas, não é necessário que para o deferimento tenha uma imagem, seja uma perícia complexa, ou seja, basta aquela declaração da vítima, embora a lei tenha utilizado a expressão depoimento, quem presta depoimento é testemunha, vítima presta declaração. Então, basta a declaração verossímil daquela vítima de violência doméstica e familiar, ela vai dispensar outros elementos informativos. Insisto, a medida protetiva de urgência, ela visa salvaguardar a integridade física e psicológica e não visa salvaguardar apenas o procedimento. Então, vamos visitar os argumentos trazidos. Vamos lá. Torna-se desnecessária a realização de diligências complexas, oitivas de testemunha, juntadas de imagens de vídeo monitoramento, bem como ali eventual lesão aparente, porque nem toda lesão corporal ela fica aparente. Por exemplo, né, um chute, em tese, pode não ficar ali uma lesão física. E aí, quando dá concessão de uma medida protetiva, a gente deve analisar a teoria da asserção. De acordo com o professor Luiz Guilherme Marinoni e o professor Daniel Metidiero, trazido lá do processo civil, só para a gente entender o que seria a teoria da asserção, né? Teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas em status assertionis, isso é, à vista das informações do demandante, sem tornar por conta as provas produzidas no processo. Ou seja, não vai se analisar o mérito, vai analisar apenas levando em consideração se existe legitimidade, se existe interesse ou se existe uma eventual possibilidade para o deferimento daquela medida. Não necessariamente realiza-se uma cognição exauriente. Vamos analisar superficialmente. E aí diz o STJ, de acordo com o STJ, nesse tipo de crime, a palavra da ofendida tem especial relevância para fundamentar o recebimento da inicial ou da condenação. E aí, né, nesse mesmo sentido, o enunciado de número 45 do FONAVID, onde diz: as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha podem ser deferidas de forma autônoma apenas com base na palavra da vítima, quando ausente outros elementos probantes nos autos. Então, aqui, essas medidas destinam-se a agilizar e fundamentar a decisão, dispensando um procedimento penal. Então, o que aconteceu aqui, Tiago? Apenas eles deram concretude ao que era previsto no enunciado 45 do FONAVID, trouxe para dentro da norma protetiva, ou seja, numa cognição sumária, dispensa o arrolamento de testemunha, dispensa, né, que o magistrado realize outras diligências ou tome outras medidas. Basta que seja consonante com verossímil com a sua declaração e que vai ser deferida essa medida protetiva de urgência. Tranquilo, pessoal? Bacana? Vamos dar sequência. Vamos lá. O parágrafo 5º diz lá, as medidas... Opa, deixa eu abrir aqui para vocês. Olha o parágrafo 5º. As medidas protetivas de urgência serão concedidas independente da tipificação penal da violência ou independente do ajuizamento da ação penal ou do processo civil ou da existência de um inquérito policial ou de um registro de um boletim de ocorrência, né? Embora o STJ tenha um entendimento de que as medidas protetivas de urgência, preste atenção, qual é a natureza jurídica da medida protetiva de urgência?
caiu agora, delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, uma questão que envolvia violência doméstica e familiar, no caso do transexual. E primeiro questionamento, se haveria incidência da norma protetiva. Jurisprudência do STJ, teve reflexo aqui? Teve, eu já vou abordar. E o segundo questionamento dentro da prova oral foi o seguinte, qual é a natureza jurídica da medida protetiva de urgência? Olha que maldade. Alguns candidatos, vários candidatos, responderam que teria natureza jurídica de medida cautelar. E está correto. Medida cautelar. Mas no espelho, o Sebrasp exigiu do candidato que ele falasse qual a espécie de medida cautelar, seja de natureza civil ou de natureza penal. Por quê? Porque as medidas protetivas do artigo 22, nem todas são de natureza penal. Como, por exemplo, alimentos provisórios ou provisionais. Essas medidas têm natureza civil. E o examinador queria que o candidato falasse natureza jurídica penal. E está correto. Então, qual é a natureza jurídica da medida cautelar? Excelência, depende de qual medida estamos falando. O afastamento do lar, proibição de frequentar determinados lugares, isso nitidamente é uma medida cautelar de natureza penal. Mas, dentro do próprio artigo 22, existem medidas cautelares de natureza civil. E esse é o posicionamento do STJ também. Então, vamos lá. Então, diz lá, o enunciado de número 37 do Fonavide, diz lá, a concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de um fato que configure, em tese, um ilícito penal. Então, para o deferimento dessa medida, não interessa qual é o fato previamente, porque essa medida protetiva ela pode ter tanto natureza jurídica de medida penal, bem como natureza jurídica de medida civil. Então, independe para esse deferimento. E aí, com o Tiago Perbon de Ávila, ele diz que as medidas protetivas de urgência podem ser concedidas independente da configuração criminal de um ato de violência. 2. As medidas protetivas de urgência independem de um processo criminal principal, porque cuida-se de uma cautela, de uma tutela, de uma cognição sumária, podendo ser concedidas mesmo que a vítima ou seu representante legal não desejem manifestar representação, embora a medida protetiva tenha natureza jurídica de medida cautelar penal. Muita calma agora. Lembram? Elas são deferidas para salvaguardar o que, Tiago? A tutela da integridade física e psicológica da mulher, e não o procedimento. As medidas protetivas de urgência não se limitam à jurisdição criminal, podendo ser deferida pelo juízo civil, a gente já falou sobre isso. No processo criminal, a dúvida sempre beneficia o réu. Larga a caneta e preste atenção. No processo criminal, no processo penal, a decisão de provimento judicial final sempre vai salvaguardar os interesses do réu. No entanto, para uma proteção de urgência, de tutela do direito fundamental, como o procedimento de medida cautelar, de medida protetiva de urgência, essas medidas são guiadas pelo princípio da precaução ou pela lógica do princípio indúbio pro tutela. Princípio da precaução. Deve o magistrado tomar medidas para precaver que nenhum mal irá ter como consequência caso seja deferida aquela medida àquela mulher. Então, numa cognição sumária, olha que importante isso, né? Numa cognição sumária, analisando se defere ou não, à luz do princípio da característica indúbio pro tutela, busca-se salvaguardar a tutela daquela pessoa interessada do que efetivamente salvaguardar
trazer algum prejuízo para aquele indivíduo. Ora, a gente deve analisar não apenas sobre a ótica de que aquele indivíduo vai ser cerceado do seu direito de frequentar determinados lugares. Analisando o confronto entre o direito à garantia fundamental dele de ir e vir e permanecer, bem como, quando tiver em rota de colisão, o direito da vítima de violência doméstica e familiar, integridade física e psicológica, quando esses dois direitos estiverem numa rota de colisão, à luz do princípio da precaução, indúbio pro tutela, defere-se a medida cautelar de medida protetiva, de urgência, em detrimento daquele indivíduo, até porque não vai trazer nenhum prejuízo. Tranquilo? Bacana? Vamos avançar. E o parágrafo 6º, para a gente concluir, muito importante, deixa eu abrir aqui uma janela. O parágrafo 6º diz: as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial, moral da ofendida ou dos seus representantes. A lei não trata do prazo do deferimento, do prazo de duração de uma medida protetiva de urgência, e nem poderia. Por quê? Porque a gente não sabe quanto tempo vai ter a necessidade da manutenção daquela medida protetiva. Assim como a prisão preventiva, ela não tem prazo. Por quê? As medidas cautelares, em geral, elas visam salvaguardar o resultado útil de um processo ou a ordem pública, o periculum libertatis, o periculum in mora. E não tem como antever quando vai cessar aquela eventual violência física, psicológica, patrimonial, moral daquela mulher. Muito importante, as medidas cautelares, elas são definidas, pessoal, com base na cláusula rebus sic stantibus. O que é isso, Thiago? Ora, enquanto houver necessidade da manutenção dessa decisão, se mantiver os pressupostos fáticos e subjacentes, fáticos e jurídicos, que deram aso ao deferimento dessa medida cautelar, essa medida vai ter prolongação no tempo. É óbvio que não é perpétua. E o julgado do STJ, recente, muito interessante, dizendo que, ora, legal, a medida protetiva, ela não tem um prazo pré-determinado em lei. Enquanto houver necessidade, ela vai ter a manutenção. Cláusula rebus sic stantibus. Muito legal isso, bacana. Mas não pode ser eterna. Ok também. Então, o que fazer, já que não tem prazo? O STJ deu uma interpretação sistemática com o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, quando trouxe para o deferimento, quando trouxe para a manutenção da decretação da prisão preventiva, a análise do prazo nonagesimal. Diz lá, a cada 90 dias, o magistrado, em decisão fundamentada, deverá se debruçar sobre a necessidade ou não dessa manutenção. Então, mutatis mutandis, o STJ disse que esse prazo de 90 dias, do 316, parágrafo único, deve ser aplicado para as medidas protetivas de urgência. E a norma também andou muito bem o legislador aqui, dizendo que não há um prazo. Elas vigorarão enquanto houver a necessidade da medida. Qual o prazo? Eu não sei, mas a cada 90 dias deve o magistrado analisar. Então, olha a decisão do STJ. Levando em conta a impossibilidade da duração ad eterno, a medida protetiva imposta, o que não se confunde com a indeterminação do prazo da providência, bem como a necessidade de que a proteção da vítima perdure enquanto persistir o risco que visa coibir, a ferição que não pode ser realizada por esta corte na via por habeas. É o caso de conceder ordem de habeas corpus, ainda que em menor extensão, a fim de que, aplicando por analogia o disposto do 316, parágrafo único do CPP, o magistrado singular
examine periodicamente a pertinência da preservação da tutela imposta, não sem antes ouvir as partes. Ordem parcialmente concedida para tornar o prazo indeterminado a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, revogando-se a definitividade estabelecida na sentença condenatória. Olha agora. Devendo o juízo de primeiro grau avaliar a cada 90 dias, e mediante prévia oitiva das partes, a necessidade da manutenção da cautela. Então, antes de decidir, ele deve ouvir a vítima, julgado aí em 12 de abril de 2023. Hoje é dia 21 de abril. Foi julgado no dia 12 de abril. Então, extremamente recente. Então, para concluir, o artigo 40A disse lá: esta lei será aplicada a todas as situações previstas no seu artigo 5º, independente de causa ou de motivação dos atos de violência doméstica, de violência da condição do ofensor ou da ofendida. Aqui, apenas um comentário. Basta que a vítima seja do sexo, seja do gênero, basta que a vítima seja do gênero feminino e não por razões de sexo feminino. O STJ dando uma interpretação, tem um julgado recente que aplica-se a Lei Maria da Penha aos transexuais. Só que com essa previsão legal do 40A, diz que aplica todas as situações previstas no artigo 5º, relação íntima de afeto, coabitação, né? Independente da coabitação, também independente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Então, basta que seja do gênero feminino e não em razão do sexo. Ou seja, é desnecessário. Agora, o que ele fez? Ele trouxe para dentro da norma que basta que seja do gênero feminino, ou seja, dispensa a análise agora do julgado do STJ. Olha o enunciado de número 24 do Fonavide. A competência do juizado de violência doméstica familiar contra a mulher restringe-se aos delitos cometidos em razão do gênero, na forma dos artigos 5º e 7º desta lei, não sendo suficiente que a vítima seja do sexo feminino. Então, o que ele fez? Ele trouxe agora para dentro da norma que basta violência de gênero e não do sexo feminino. Simples assim, tá? Esta lei ela entrou em vigor na data da publicação, então ela já está produzindo seus efeitos jurídicos, tá certo? E aí, o que eu sugiro, né? Cliquem no link do Fonavide, bota no Google o Fonavide, vocês terão acesso a esses enunciados do Fórum de Juizado de Violência Doméstica e Familiar. Tá certo? Pessoal, então aí, ó, espero ter atendido a expectativa de vocês. São breves comentários, até porque a gente precisa, quando tem uma novidade legislativa, é necessário um período de tempo, né? Para quê? Para que os doutrinadores estudem a norma, para que tenha um prazo de maturação, para que a gente consiga compreender o estudo daquela norma. Essas impressões aqui foram iniciais, apenas para que a gente já saiba preliminarmente que deve ter sido alterado pontos positivos iniciais e pontos negativos, se é que pode falar, porque foi uma alteração significativa de grande relevância na norma, trazendo celeridade no deferimento de medida protetiva de urgência, dispensando a instauração de um procedimento previamente instaurado, né, anteriormente, para o deferimento dessa medida protetiva. Se inscreva aqui no canal, pessoal, né? Se você gostou, deixe um like. A gente vai gravar outros vídeos, tá bom? Até o próximo bloco. Um abraço.